Bom, é dever da igreja conscientizar os cristãos acerca dos valores do reino de Deus, os quais não são negociáveis com a sociedade comum. Cristo nos ensinou sua doutrina e nos chamou a um novo compromisso social, com o princípio de relacionamento cuja lei de ouro é o amor. Então, o Senhor Jesus, ele vai tornar a nossa doença mais grave do que já é. Então, a gente já está doente e Jesus vai deixar a nossa doença mais grave ainda, porque ele vai dar a lei do amor para a gente viver numa sociedade que ninguém sabe o que é o amor. Escreveram tanto, falaram tanto, bate no peito, mas a gente não sabe o que é o amor, principalmente o amor de Deus. E aqui entra o dever que o irmão Rodi está falando. É dever da igreja falar sobre ética com a membresia, com as pessoas, com os cristãos. Dever. A igreja não pode deixar de conscientizar os cristãos acerca do que é o reino de Deus e a sua justiça. O Cristo começa dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua ética, a sua justiça. Se você não buscar nada disso, ou esses dois primeiros, as demais coisas não importam. As demais coisas, elas são acréscimos para quem busca o reino de Deus e a sua justiça. E a igreja tem que conscientizar os seus membros. Então a gente lembra que antigamente o culto de doutrina era um culto que ensinava comportamento de crente na sociedade, como que o crente tem que andar dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da sociedade, dentro da igreja. Então ainda cheguei a pegar esse tempo aí em que os pastores doutrinavam os crentes sobre o seu comportamento. Só que a ética vai mais além. A ética não é só falar o comportamento do pode e não pode, faz ou deixa de fazer. A ética é um toque na consciência, é um despertamento da consciência cristã para valores. Valores são mais importantes do que regras. Por quê? Uma regra, você tem a palavra régua, tá? Então a régua, ela é a regra é uma régua, bom, uma medida. Então eu tenho que medir você. Para medir você, eu coloco aqui um padrão. Dentro desse padrão eu consigo medir você. Só que quando eu falo de valores, existem valores que estão muito longe da régua. Não tem régua para medir o valor. Ele é muito grande, muito alto. São valores do reino de Deus. E não dá para ficar negociando esses valores com o pessoal lá fora. Não é relativo. É um valor que veio de cima para baixo, de Cristo para nós. E se a igreja não ensinar, pegando pela mão, que nem o Cristo pegou, sentou a criança no colo. Cristo pegou a criança, sentou no colo e disse o quê? Se não vos fizerdes como esse menino, garotinho, esse guri, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Ah, Jesus, o senhor exagerou. Acho que o senhor exagerou. O senhor não quis dizer isso. De maneira nenhuma é muita coisa. Jesus falou se você não se tornar como esse pequenininho, não entra. Bate na porta e a porta não se abre. Porque dos tais é o reino dos céus. Então já pega toda a nossa prepotência, humilha, coloca num balaio e joga fora. Nem olha para ver o que tem dentro. Isso aí é um valor do reino dos céus. Isso é um valor do reino de Deus. E não dá para negociar. Ou você se torna como uma criança, ou fica fora. Ou eu me torno como uma criança, ou ficamos fora do reino de Deus. E aí você fala, mas por onde começo? Aí o Cristo diz, você vai começar com a lei de ouro. Você vai começar com o amor. Mas eu não sei o que é o amor. Vai aprender. Vai aprender. E vai aprender a muito custo. E vai aprender a duras penas. Porque ele perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro amava ele. E Pedro não teve coragem de dizer que amava. Pedro disse que tinha uma afeição, um afeto de amigo. Mas o amor que Cristo pedia para Pedro, Pedro não tinha para dar para Jesus. Aí se você não ama, você também não consegue cumprir mais nada. Porque o princípio da lei é o amor. Aí disse o apóstolo Paulo, que o amor é o cumprimento da lei. De tal maneira que se você ama, você cumpre toda a lei. Se você não ama, você não cumpre nada da lei. Então, vamos apresentar aqui alguns princípios éticos do Evangelho,
os quais devem regular as relações, começando entre nós aqui. Então o que a gente faz na igreja? O que a gente faz aqui? Nós treinamos, vamos treinar, tá bem? É a escola de treinamento dos afetos. A gente não sabe o que é o amor, então Jesus vai deixar a gente num conflito dentro da igreja, com os nossos irmãos, com os nossos líderes, com as pessoas. Nós vamos entrar em embate, pessoas vão dizer coisas para nós dentro da igreja que a gente não suporta, mas aqui é um acampamento de treinamento mesmo. Vamos treinar, porque se você suportar aqui, você suporta lá fora. Se você não suporta aqui, muito menos lá fora, tá? Se você não suporta o irmão de igreja, você vai suportar lá fora como? Lá fora pode até ter uma aparência, né? Mas e aqui? Então nós vamos ver alguns desses princípios éticos, os quais devem regular as relações entre os crentes em Cristo, os quais servem ao Senhor dentro e fora das paredes da igreja. Alguns de nós em posição de liderança e outros recebendo os cuidados diaconais de presbíteros, evangelistas, pastores e demais colaboradores do Evangelho. Você quer um conflito ético? Liderança e membresia. Isso aí é comum. Os que mandam e os que recebem as ordens. Até o fato de eu falar a palavra mandar já causa um conflito ético. Como assim manda? Quem é que manda aqui? Por que manda? Como assim manda? Aí isso, é Jesus que tem que mandar aqui, seu mandão. Minha irmã que dizia para mim, né? Seu mandão, que eu tomava conta da casa, né? Limpa o chão, lava a louça, lava a coberta, né? Busca pão, seu mandão. Minha irmã que não gostava. Então só o fato de eu falar, mas tem liderança. Alguém, aí eu vou usar uma palavra mais leve, sabe? Alguém que lidera, alguém que coordena, né? Alguém que organiza, alguém que orienta, mas na lata é alguém que manda. Bom, mandou, está mandado, é um mandamento. Faz não para ver. Se você não fizer, é marcado e não se dá uma outra oportunidade de você desobedecer. Corta da lista, seu desobediente e rebelde, né? Não sabe que está escrito lá que obedecer, o que é obedecer? Obedecer é melhor do que sacrificar. E por 2 vezes o autor aos Hebreus fala: obedecei aos vossos pastores, porque velam pelas vossas almas como aquele que há de dar conta. 2 vezes, né? Obedecer aos vossos líderes, para que eles possam fazer o serviço deles com alegria e não chorando. Obedecer é obedecer. Você tem que obedecer porque tem um mandamento. Se tem um mandamento é porque ele manda. Então se ele manda, ele é um mandão. É ou não é? Mas eu não quero ofender tantos irmãos, então eu vou usar, ele lidera, tá bom? Fica mais fácil, né, irmão Gilson? É o meu líder, né? Então vamos conhecer esses conflitos éticos aqui, começando com amor, a lei de ouro do Evangelho. A ética na sociedade comum não exige que as pessoas amem ao próximo. Das portas para fora não tem que amar ninguém. Eu não tenho que amar a minha diretora lá na escola. A ética lá diz que eu tenho que respeitar ela como pessoa e como diretora da escola onde eu dou aulas. Assim eu faço também com a minha coordenadora e assim eu faço também com os meus alunos. Eu os respeito pela pessoa que eles são, mas eu não sou obrigado a amar. A sociedade lá fora não pede, você tem que me amar, igual o Baby, né? Pedia para o pai dele, você tem que me amar, você tem que me amar. Não. O que acontece? Lá fora você pode simplesmente se relacionar com as pessoas dentro de um comportamento aparente. Então, desde que haja um comprometimento de não causar o mal, a ética concede plena liberdade para que as pessoas e as instituições se manifestem como bem puder para promover os seus interesses. O negócio é o seguinte: você não tem que me amar, só que não me prejudique. É só isso que eu estou te pedindo. Não me cause mal, porque se você me causar mal, aí eu vou para cima de você com toda a fúria, com todo o ódio. Fica tranquilo, eu vou devolver com você na mesma medida, ou até mais ferozmente. Sociedade lá fora.
Então eu não vejo nenhuma obrigatoriedade de eu amar advogados, políticos, nenhuma, patrões, guarda de trânsito que me dá multa, nenhuma, síndico do prédio. Tem que amar esse povo. Vou respeitá-los. Vou respeitar só para eu também não ser prejudicado lá fora. Mas dentro das fronteiras do Evangelho muda tudo. Você se torna crente, cristão, aí você vem para, eu falei fronteiras do Evangelho, não fronteiras da denominação, da nossa igreja, do nosso departamento. Evangelho. Ou você abraça o Evangelho na íntegra, na totalidade, ou não abraça nada. Porque o próprio Evangelho é um fermento que ele arrebenta com a massa. Então, dentro das fronteiras do Evangelho, a lei do amor está acima das conquistas pessoais, de tal maneira que o cristão deixa de buscar os seus próprios interesses a fim de cuidar do próximo. Aí começa você a exercitar a lei do amor. O próximo vai ocupar um lugar de importância para você, uma importância que não tem, lá fora não tem, mas o próximo dentro do Evangelho vai ter uma importância para você. Isso aí não tem como você amar a si mesmo e não amar o próximo, não tem como, está tudo misturado. Você só ama a si mesmo se você ama o próximo, e se você ama a si mesmo, ama o próximo. E se não consegue amar o próximo, não consegue amar a si mesmo. Essa é a lei de ouro, é a lei do amor. Então Deus vai fazer o que comigo e com você? Deus vai colocar alguém para você tomar conta. E quem é que você vai tomar conta? Você vai tomar conta do samaritano ou do homem que vinha de Jerusalém para Jericó e que caiu na mão dos salteadores. Deus vai colocar pessoas abjetas no seu caminho, pessoas impossíveis de serem amadas, impossíveis. Deus vai colocar gente que não é digno do seu amor, que não presta, não cheira bem, não fala bem, não te trata bem. Aí você vai ser provado. Vai ser provado porque o Cristo disse assim: eu vi vocês cumprimentando quem cumprimenta vocês, mas eu não vi vocês cumprimentando quem não cumprimenta vocês, seus hipócritas. Não vejo diferença nenhuma. Se cumprimentais apenas aqueles que te cumprimentam, qual é a diferença entre você e o ímpio? Todo mundo faz isso. Todo hipócrita faz isso. Por isso, cumprimente aquele que não te cumprimenta. E no caso do judeu, isso é um agravante, porque se não era judeu, eles não saudavam com shalom. Não dão shalom. Não dão a paz para quem eles julgam que não é digno da paz. Pronto, Jesus colocou uma pessoa no meu caminho que me machuca, ou me magoa, ou me fere. E o que eu devo para essa pessoa? O apóstolo Paulo fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amais uns aos outros. Aí o Cristo vem e diz: o mundo saberá que vocês são os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Quer evangelizar o mundo? Amem-se uns aos outros, porque o amor não faz mal ao próximo. Difícil? Difícil. Está pedindo uma coisa que só no céu. Na terra, só se for nascido de Deus. Se for nascido de Deus, consegue. Se não for nascido de Deus, não consegue. O vício toma conta. Então, dentro das fronteiras do Evangelho, a lei do amor está acima das conquistas pessoais. Então, estou conquistando não para mim, estou conquistando para nós. Você se doa. O que é doar? Doar é tirar de si e entregar para o outro que está fora. Isso é doar. Da mesma palavra que vem doar, vem doer. Da mesma. Não é invenção. Doar e doer são duas palavras que são siamesas, têm a mesma raiz. Eu dou aquilo que me causa dor. Está doendo, mas eu dou. Estou dando porque está doendo em alguém, para aliviar a dor de alguém. É a mesma raiz. Então eu sou um doador para aliviar a dor de alguém.
E quando eu alivio a dor de alguém, eu alivio a minha dor também. Quer dizer que o bálsamo que cura o outro é o bálsamo que te cura. Quer curar a si mesmo? Cure o outro. Quando você faz esse movimento de sair de si para poder cuidar do outro, é onde você começa a praticar a lei do amor. Fazer uma pausa? Vou atrás de um copo para beber água, que eu estou com a garganta seca.